Tá ok, então. Bom, eu destaco com muita força aqui o IoT, porque o mercado conhece muito o IoT, né? E eu adorei tanto a fala de todos os colegas que me precederam, porque todos estão vinculados a dados. Praticamente, hoje, a medicina do futuro, né, vamos dizer assim, a medicina que vai fazer com que os desfechos clínicos eles sejam muito mais seguros, está totalmente utilizando como platô tecnológico os dados. E aí, em consonância e também em complemento a todos os colegas que, em todos os módulos, falaram de dados e falaram também de interoperabilidade, integração de dados, eu gostaria de trazer uma visão um pouco mais prática, né, sobre os dados. Pronto. Só que para isso eu preciso explicar para todos, né, o que que é o IOMT, porque acredito que temos muitos acadêmicos aqui também, é importante dar uma contextualizada do que é o IOMT. Eu costumo fazer uma associação e uma análise muito simples, que no IoT tradicional, que acabou nascendo na indústria de manufatura, o IoT ele praticamente é utilizado para fazer a automação, pode ser automação de processo, automação de equipamentos, automação de linhas de produção, e isso não interfere num processo de matar um ser humano ou interferir no processo de validação clínica de um ser humano. O IoMT, que é o Internet of Medical Things, que é em relação a qualquer tipo de medical devices, a qualquer tipo de wearables, ou qualquer tipo de gadgets ou equipamentos clinicamente testado, que sejam médicos, são IoMTs. Então, tudo aquilo que você utiliza, que você pode conectar e que tem 100% de acuracidade de informação, é IoMT. Tá? E o IoMT ele está presente hoje em todos os players do ecossistema de saúde digital do mundo como um todo. Não vou falar só no Brasil, mas no mundo por quê? Porque todos os players do ecossistema e da cadeia que permeia esse ecossistema de saúde global, e todos os ecossistemas têm laboratórios, fabricantes de dispositivos médicos, biotechs, tem os planos de saúde, os hospitais, as clínicas, laboratórios, home care e o médico lá na ponta, todos eles estão buscando uma única informação, os dados do paciente. Seja os fornecedores, pagadores, reguladores, provedores, todos estão interessados nos dados do paciente para que a gente consiga ter um value-based care ou um modelo de remuneração da jornada desse paciente muito mais equânime e muito mais inteligente no quesito de trazer para operadores e trazer para todos os players informações qualitativas e quantitativas em tempo real, sem nenhum tipo de interferência humana. Isso é muito importante. E poucas pessoas sabem que, ao longo de uma vida de um indivíduo, nós geramos aproximadamente o equivalente de 1.100 terabytes de dados. E somente 20% desses dados, eles estão totalmente correlacionados com a saúde. Ou seja, 200 terabytes. Aproximadamente 90% desses dados eles vão ser perdidos em uma jornada de 0 a 100 anos de vida, que é a média aí humana, vamos dizer assim. Eu gosto muito desse slide, porque esse slide, ele aqui eu consigo mostrar de maneira prática o universo que compõe o IoMT. Porque hoje nós temos ali todos os hardwares, que são os medical devices, e temos na outra ponta todos os softwares. Só que no caminho do meio nós temos ali a nuvem ou a cloud, que muito está sendo utilizada para fazer com que essa integração e essa captura desses dados, dessas informações, de qualquer tipo de equipamento. Ali eu trago somente de maneira ilustrativa alguns exemplos de equipamentos e empresas que têm múltiplos tipos de equipamentos e devices, onde você captura essas informações de maneira automatizada, integra essas informações ali em uma nuvem, que é muito interessante, que você, com essas informações na nuvem, já traduzida numa linguagem, como o doutor Ariel colocou, de HL7, Fire, Daikon e etc., você pode traduzir essas informações
e já integrar essas informações em algum dispositivo para que você consiga, de maneira mobile, visualizar na palma da sua mão, seja através de um celular, de um iPad ou de um notebook, em qualquer lugar que você tiver, para fazer essa avaliação clínica do seu paciente. E aí, entra a inteligência artificial, que você pode gerar os alertas estratégicos, a avaliação de score, pode fazer também uma concatenação de vários tipos de análises preditivas e preventivas em relação a qualquer tipo de intercorrência que o paciente ele teve ou venha a ter. Você pode criar algoritmos nas primeiras camadas de machine learning, deep learning, e aí sim uma inteligência artificial para fazer estratificação de risco e avaliação de saúde populacional. Então, as possibilidades, elas são inúmeras quando você trabalha com a internet das coisas médicas, e eu acho que um dos maiores ganhos das possibilidades da internet das coisas médicas é fazer com que você tenha zero erro humano, porque todos nós sabemos do ecossistema de saúde, principalmente nos ambientes clínicos hospitalares, por exemplo, quando você captura as informações em um beira-leito de uma UTI, ou numa enfermaria, ou até mesmo quando você está uma edição recorrente ali, corriqueira no pronto-socorro, via de regra, o profissional da saúde, ele anota essas informações em uma prancheta ou em um documento formal da empresa, do hospital, clínico ou laboratório, e essas informações são preenchidas dentro do prontuário eletrônico, e aí independe de qual é a grife desse prontuário eletrônico, de maneira manual. Todos os indicadores e todos os acadêmicos de engenharia de produção, de repetitividade, falam que todos os seres humanos, qualquer tipo de atividade que ele realize, em que ele repita muitas vezes as informações, e sobretudo num estado de burnout ou num estado de estresse que vive o profissional de saúde, sobretudo com o advento da pandemia, ele tem uma média de 30% de erro em tudo que ele faz. Ou seja, essas informações, ela, por vezes, podem ser inseridas dentro dessas ferramentas, dentro dos RIS, dentro dos prontuários, ou das ferramentas de laboratório, ou de suporte para tomada de decisão, de maneira equivocada, e fazendo com que a própria inteligência artificial dessas ferramentas de suporte, por exemplo, como a IPMed, a Nestec, como o Bolauro, o Mindfy, sejam alimentadas de maneira também equivocada. Então, por isso que a internet das coisas médicas, ela é o platô para fazer com que os dados eles sejam integrados de maneira sustentável. E para que isso também ocorra, eu costumo trazer essa frase aqui do Sócrates, que ele fala que o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas na construção de um novo. Por quê? Porque existe um processo de transformar o mindset também das empresas, do ecossistema como um todo, em ter a confiabilidade de que os dados, ele integrado e de uma maneira que você tenha uma infraestrutura física e lógica que te permita com que você tenha a segurança que esses dados eles vão ser transmitidos sem nenhum tipo de perda ou algum tipo de dificuldade ou até mesmo algum tipo de avaliação negativa, é muito importante, porque está mais no mindset dos gestores irem para o novo ou para o desconhecido, porque não era recorrente deixar na mão de uma máquina, de um equipamento ou de um software fazer todo esse trabalho, do que realmente a gente entrar em um processo inovador e disruptivo. E para isso, a tecnologia como platô, ela é muito importante. Eu gosto muito desse slide, porque aqui mostra uma central de comando, um command center, né? E aqui tem até uma figura emblemática e até um pouco engraçada, de que nós tínhamos no início dos anos 90, aproximadamente, início dos anos 2000, muitos processadores aí de 4 GHz, aí foi subindo 32 GB, 1 tera, e agora nós temos a nosso favor a tecnologia que hoje está se discutindo muito, que é o famoso 5G. Por que o famoso 5G? Porque o 5G ele vai fazer com que o sistema de colaboração dinâmica da internet das coisas médicas coloque verdadeiramente o paciente no centro da atenção. Ele coloque o paciente verdadeiramente no centro da atenção, porque nós conseguimos fazer a conectividade
de todos os players do ecossistema, fazendo com que, aonde quer que estiver esse paciente, seja utilizando um wearable, seja fazendo um acompanhamento de assistência domiciliar, numa home care e etc., esses dados estejam disponíveis ali na jornada do paciente para todos os players, como uma seguradora, como uma operadora, e até mesmo o hospital, se tiver todo mundo interconectado, e os dados não se percam, porque é o objetivo eu acho que de todos os grandes gestores de saúde no mundo afora, de ter um repositório unificado de dados e informações, aonde você consiga ter rastreabilidade de todos esses dados, dessas informações, em benefício do paciente. Esse mercado, só para vocês terem uma ideia, ele movimenta mais de 62 bilhões de dólares, que é uma previsão até 2015, segundo o Gartner, tá? Não coloquei a fonte aqui, mas é o Gartner, com dispositivos de wearables e vestíveis. Então, não vai parar, é um mercado que está em franca expansão, e eu tenho certeza que é um mercado que vai trazer um retorno significativo de benefício e longevidade para a saúde das pessoas como um todo. O IoT ele também é um dos principais drivers, né, para fazer com que esse processo disruptivo de tecnologia da informação ele seja realmente consistente dentro do ecossistema de saúde. Ele vai mudar especificamente toda a cadeia de consumo de informações, tanto na visão do paciente como na visão de todos os players do ecossistema de saúde. E o que é mais interessante que nos últimos 2 anos, praticamente, como se falou muito, a LGPD, que é o último tópico aqui de segurança digital, ela veio com muita força apoiar e auxiliar com várias diretrizes e normativas para fazer com que toda essa medicina de precisão, fazer com que todos esses dados preditivos, personalizados, que são orientados dentro de uma estrutura de arquitetura de dados, eles possam ter a segurança o suficiente para trazer para todos os usuários, em toda a jornada do paciente, a tranquilidade de que esses dados eles são anonimizados e de que esses dados não vão se ter no limiar dessa jornada, e também não vai ser cometido nenhum equívoco ou fraude com esses dados, né? Eu trago até aqui de uma maneira mais simples, porque tem muitos ouvintes aqui que não são da área de tecnologia da informação, como é que era feito antes a topologia e a arquitetura orientada à segurança da informação, como que ela ficou durante o período de transição de tecnologia da informação, e como que ela vai disponibilizar para todas as pessoas, para todo mundo que trabalha com mineração de dados, esses dados, essas informações. Vou deixar essa apresentação disponível para todos vocês depois. E eu gosto muito de deixar aqui também uma mensagem que foi um dos maiores precursores aí, ex-presidente da Kaiser Permanente, que é o Bernard Tyson, que ele disse que o toque humano sempre será o fator decisivo de como as pessoas se sentem sobre os cuidados que estão recebendo. Quando a gente fala de internet das coisas médicas, a gente não pode deixar de falar de infraestrutura física e lógica, aonde o Brasil praticamente ele está, no meu ponto de vista, iniciando e tem um oceano azul de oportunidades para que a gente consiga fazer com que essa jornada do paciente ela seja muito mais digital e fazer com que essas informações elas sejam utilizadas em benefício do paciente dentro e fora do ambiente clínico hospitalar. Muito obrigado aqui pela atenção de vocês nesse primeiro módulo, e espero que, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Eu queria voltar agora de uma maneira mais simples e mostrar alguns cases, né, de como que a internet das coisas médicas, em quais áreas é que ela está conseguindo salvar vidas, porque eu sempre mantenho esse mantra: dados salvam vidas. Gosto muito do ex-presidente da Apple, que ele fala que, como inovadores em saúde digital, nós sabemos que mudar o ecossistema é um trabalho muito árduo. E nós travamos uma batalha difícil, mas todos nós enfrentaremos crises de saúde durante a vida toda. E quando enfrentarmos, eu vou encorajar
todo mundo a selar essas oportunidades para nos lembrar o porquê de estarmos na inovação em saúde. Eu volto para o ecossistema de saúde como um todo, porque os dados vêm do ecossistema. E, como eu falei anteriormente, como que você captura essas informações? Para capturar essas informações, nós temos algumas dores que elas são identificadas em toda a jornada do paciente, para que você consiga fazer com que esses dados, essas informações, elas possam ser utilizadas de maneira efetiva para um desfecho clínico inteligente, um diagnóstico mais abrangente do paciente. E aí, quais são uma das dores que recorrentemente é identificada no mercado como um todo? Sempre é uma questão de problema de portfólio, né? Existem muitos, há um ano e meio aproximadamente, há quase 2 anos atrás, nós tínhamos muitas dificuldades de se ter dispositivos dentro de um ambiente, sobretudo fora do ambiente clínico hospitalar, para você conseguir fazer o acompanhamento de um paciente, para fazer a captura dos seus sinais vitais. Então, você teria que ter 4, 5, 6 tipos de equipamentos por vezes muito caros, e hoje nós temos, para sanar essa dor, muitos equipamentos que já foram aí certificados até pelo FDA, MAR 5 e 1. Fora o custo desses equipamentos, que quando você encontrava um wearable que ele tinha várias funcionalidades, né, e conseguia capturar vários tipos de sinais vitais, o custo desses equipamentos já aqui no Brasil, né, FOB, era estratosférico, era praticamente, para fazer um processo de escalabilidade, muito difícil. E também o nível de automação para fazer com que a eficiência dessas soluções elas fossem realmente linear às necessidades do mercado que nós atuamos aqui no Brasil, também era muito complexo. E, sobretudo, também as fábricas de software para fazer com que os dashboards e todas os KPIs de análises também era bem difícil, por uma questão de não ter uma facilidade de capturar essas informações. Essas eram uma das grandes dores e dificuldades que tinha no passado. E aí eu trago essa imagem onde que fala que tomar os sinais vitais faz parte de qualquer processo de diagnóstico, e sobretudo em um processo de intercorrência. Por isso, hoje o mercado ele traz, para poder apoiar de maneira assistencial, seja através, até mesmo eu sugiro, muitas das vezes, esse é um dos exemplos de wearables que existe no mercado, que eu brinco que ele é o 5 em 1, que ele, no mesmo wearable, ele é um termômetro digital, um medidor de pressão arterial, ele é um oxímetro, um medidor de glicemia e um medidor de eletrocardiograma de um canal. Então, isso já são tipos de wearables e equipamentos que estão disponíveis no mercado, já com uma precificação um pouco mais palatável, para que os grupos verticalizados e os hospitais e laboratórios, clínicas, possam utilizar em suas operações e assim conseguir capturar as informações e os dados e fazer com que esses dados sejam utilizados de maneira inteligente para fazer uma estratificação de risco do seu paciente e acompanhar e monitorar em tempo real, e assim também fazer com que ele consiga ter um diagnóstico preditivo e preventivo a todo momento. Então, esse é um tipo de wearables que já está disponível no mercado. E quando eu falo de wearable, você tem algumas maneiras de que esses wearables eles são utilizados hoje no mercado. O wearable, seja através dos famosos smartwatch, né? Muita gente gosta muito da versão que a Apple tem, do smartwatch versão 5, principalmente a versão 5, que é certificado pelo FDA e que tem um nível de acuracidade de informação interessante. Porém, quando nós pensamos num Brasil, país continental de grande magnitude e complexidade, infelizmente, um país que, quando a gente pega a pirâmide socioeconômica, praticamente 70% da população fica na classe C, D e E, e não tem o acesso financeiro para fazer a aquisição de um equipamento que seja
verdadeiramente um clinical device, que seja verdadeiramente fidedigno em relação às suas informações. E aí, por muitas vezes, eu escuto pessoas falando que vamos utilizar, então, os reloginhos chineses, que pode ser a mesma coisa. Pode ser no quesito de lifestyle, de estilo de vida, mas não para fazer uma validação clínica, né? Então, temos que ter sempre a atenção em que nível que se encontra de certificação, de qualidade, o tipo de wearables que você está utilizando. Quando você fala de wearable que ele tem um nível de certificação e realmente segurança regulamentado pelas as agências reguladoras de qualquer país, como a Anvisa e a FDA, você tem algumas maneiras de fazer com que esses wearables eles possam capturar informações. Esse desenho aqui é muito emblemático. Hoje, muitas operações você pode transmitir os dados dessas informações via celular. O celular com tecnologia desde 3G a 5G, ele transmite isso para uma central de monitoramento em cloud para fazer com que haja ali uma árvore de decisão ou até mesmo uma avaliação clínica com relatórios estratégicos emitindo ali score ou alertas de risco para esse paciente a todo momento. Essas informações elas ficam armazenadas em cloud para a segurança do próprio paciente, segurança da empresa ou do hospital clínico ou laboratório que está utilizando os dados, e essas informações também podem ser integradas automaticamente em qualquer prontuário eletrônico, independente de qual é a grife do prontuário eletrônico que você está utilizando no mercado. E aí você tem os famosos RPM. Qual que é a diferença dos RPMs, né? Que são os de monitoramento remoto de paciente. Os equipamentos RPM são equipamentos que já têm inserido neles um microchip, e esse chip ele faz a função como se fosse ali um hub, né? Para fazer com que as informações já sejam conectadas via 3G, Wi-Fi, e aí segue o processo até chegar no prontuário eletrônico. A diferença do IoMT é que o IoMT são medical devices com equipamentos que não são equipamentos de transporte. Tem alguns equipamentos de transporte que são medical devices fixos, né? Que dá para fazer a integração, e aí você faz todo o roteamento em rede, que tem várias opções. Hoje você tem ainda, infelizmente, o Brasil, acho que 80%, assim eu posso dizer, que ainda usa rede física para fazer com que as informações dos equipamentos elas sejam transmitidas para a nuvem e depois integradas no prontuário eletrônico. Ainda é um modelo muito recorrente, acredito que vai demorar ainda uns 4, 5 anos para que o Brasil ele seja totalmente lean healthcare em relação à digitalização e em relação à tecnologia de infraestrutura física, né? Para que a gente tenha mais eficiência e menos cabeamento espalhado dentro das estruturas dos hospitais, das clínicas e laboratórios. E temos uma tecnologia que eu gosto particularmente muito, que são as Video AI, aonde você tem hoje câmeras que elas ficam posicionadas, sejam dentro do quarto ou da UTI, capturando em tempo real ali os sinais vitais do paciente e transferindo essas informações utilizando um celular para fazer um roteamento, né? E para os prontuários eletrônicos, essas informações ficam na nuvem para ser utilizada também ali em tempo real pelo médico que está fora da sala. Isso daqui você evita alguns processos em tempos de pandemia, como infecção cruzada, você consegue dar uma segurança um pouco maior para o profissional que está assistindo ali o paciente dentro de um quarto. E todas essas tecnologias, elas não têm como não depois desembarcar nos processos de telemedicina, auxiliando de maneira significativa qualquer operação ou estratégia de teleconsulta, aonde você tem todos esses dados, podendo utilizar essas estratégias de medical devices e wearables e gadgets para fazer com que você tenha os famosos command centers e faça o acompanhamento assistencial da sua operação de maneira inteligente e segura. Já dentro do ambiente clínico hospitalar, eu gosto muito de dizer que tele-UTI não é uma tendência, tele-UTI é uma realidade, e ela é uma realidade porque aqui nós temos uma rotina da UTI dentro de um círculo vicioso, onde a captura das informações elas eram realizadas de maneira manual,
digitadas ali também de maneira manual dentro do prontuário eletrônico do hospital. Ou seja, imagina que o profissional que está estafado, ele escreveu ali na prancheta, né, uma informação que a informação ela tinha um número 1, mas era um número 7, ela tinha um número 3, mas era um número 8. E aí o profissional que fez o input dentro do prontuário eletrônico se equivocou e aí acabou colocando o dado equivocado, fazendo com que o médico faça uma avaliação também equivocada, porque o trabalho é totalmente manual. O que o processo de internet das coisas médicas faz para contribuir, por isso que eu falo que dados salvam vidas? Ele automatiza todo esse processo, as informações são transmitidas ali em tempo real para a nuvem, onde o profissional aí pode visualizar todas essas informações dentro e fora do ambiente ali da UTI, e os dados já são transmitidos para o prontuário eletrônico de maneira segura e inteligente, fazendo com que você tenha de eficiência operacional, zero erro humano, aumenta a sua segurança da informação enquadrado na LGPD com os dados anonimizados, rastreabilidade, você consegue também fazer com que tenha-se uma segunda opinião, como uma UTI, uma consulta de segunda opinião, ainda mais que o Brasil tem um déficit muito grande, segundo a AMIB, Associação Brasileira de Medicina Intensiva, né? Tem um déficit muito grande de profissionais que são verdadeiramente especializados em medicina intensiva, então você tem a possibilidade de se criar um negócio ainda de teleconsulta, de tele-UTI, para fazer a coleta de uma segunda opinião. E eu recentemente também publiquei um artigo falando sobre a redução de custos com os insumos, né? Porque quando você tem uma eficiência operacional e uma operação Lean Healthcare dentro de uma UTI, você garante com que o tempo de permanência, segundo vários indicadores internacionais, com o tempo de permanência do paciente ele seja reduzido para que todos os profissionais multidisciplinares façam um tratamento mais humanizado, mais personalizado, mais proativo, né, preventivo e preditivo ali do paciente e de maneira longitudinal, até que o paciente ele consiga sair da UTI de maneira segura e em um período muito menor ali de permanência. Então, você consegue reduzir também o custo com insumos que são consumidos ali no beira-leito da UTI. E uma tendência que já está se tornando realidade, sobretudo em grupos hospitalares verticalizados, são os famosos command centers, onde você consegue fazer o acompanhamento e o monitoramento desse paciente, seja em uma intercorrência numa sala de cirurgia, com os equipamentos ali todos integrados na sala de cirurgia, seja numa enfermaria, ou seja dentro da própria UTI, e, sobretudo, fora do ambiente clínico hospitalar, com uma estratégia de saúde digital toda interconectada, aonde você tem também a possibilidade de estar com algum tipo de wearable com esse seu paciente que faz um processo de deshospitalização, e ele é acompanhado por um wearable, e aí você evita também a reinternação ou um falso positivo de alguma intercorrência, porque você tem um command center que está acompanhando isso 24 horas por dia. Por isso que dados salvam vidas. É esse tema que eu gostaria de trazer para vocês, e agradeço muito aqui desses pequenos highlights, de maneira muito simples, porque eu sei que muitos outros professores trouxeram inúmeros temas de maneira muito bem detalhada, e eu gostaria de deixar essa frase do Seneca, filósofo, que só existem ventos favoráveis para quem sabe onde quer chegar. E a medicina, ela sabe onde ela quer chegar. A medicina, ela quer chegar no paciente, ela quer chegar aonde o paciente esteja colocado no centro da atenção e do autocuidado. Muito obrigado a todos que prestigiaram aqui nossa apresentação.